Qual é o preço que se paga por querer bancar os seus próprios desejos e as suas próprias vontades? Oi, eu sou a Natália e esse é o Natworks, um espaço de troca onde a gente conversa sobre autoconsciência e sentido de vida. Eu sempre soube que para ser alguém que eu me orgulhe e para conquistar as coisas que eu desejo, eu deveria saber bancar as perdas que eu teria no meio do caminho. Eu sempre fui de observar muito e o meu objeto principal de pesquisa sempre foi a vida das outras pessoas. Eu presto muita atenção no que elas dizem e, consequentemente, no quanto elas podem se contradizer. Eu analiso com riqueza de detalhes, além das palavras, as ações, os trejeitos, principalmente as escolhas. Eu confesso que na maior parte das vezes eu sinto frustração. Eu acabo me frustrando por uma vida que nem minha é e também me pergunto se o outro também não se sente frustrado. Principalmente quando eles dizem como se fosse uma verdade indiscutível, alguma convicção sobre quem são, ou pior, alguma convicção de como uma outra pessoa é. E depois na prática é tudo o contrário. Eu me pergunto como não conseguem notar o quão são contraditórios. Ou se eles mentem a fim de se tornar aquilo que eles dizem ser. Ou se eles mentem para tentar tornar o outro aquilo que eles gostariam que o outro fosse. Aristóteles acreditava que a observação da vida em sociedade e a contemplação das ações humanas eram essenciais para entender a ética e a felicidade, permitindo que o sábio pudesse aprender sem ter que passar por todos os erros. Ele defendia que a gente aprendia muito pela observação e pela experiência indireta, por exemplo, através de histórias e tragédias da vida em sociedade. Para Aristóteles, a gente não precisa viver tudo na prática para poder compreender. Podemos aprender com exemplos, hábitos e ações alheias. Eu acho que eu costumo seguir essa filosofia. Mas eu sinto que isso, ao mesmo tempo que me aproxima das pessoas, também consegue me afastar delas. Eu acabo me aproximando, tentando compreender e também ajudar. Mas eu percebo que muitas dessas pessoas não estão prontas ainda para confrontar as suas próprias verdades. Quando alguém me pede um conselho ou quando algum amigo passa por alguma situação e me pede uma certa ajuda, ao escutar a história, eu tento me posicionar não só de acordo com as minhas vivências pessoais, mas também pela análise de outras pessoas que me contaram histórias parecidas e que passaram pelo mesmo caminho. É claro que nem sempre adianta. As pessoas só conseguem lidar com o que elas querem lidar. Eu observei muito disso nas constantes brigas e separações em um relacionamento que minha amiga de infância vive. Quando ela vinha me falar que ela estava pensando em separar, ela elencava uma lista gigantesca de motivos plausíveis que levavam ela a querer realmente tomar aquela atitude. Mas tomada pela falta de coragem, mesmo depois de ter conseguido tomar uma ação de rompimento desse relacionamento, ela arrumava motivos que antes não existiam para poder retomar aquela relação. E ela acabava voltando. Isso se repetia quase a cada 3 meses em cerca de 10 anos de relacionamento. Num loop infinito. Como se o castigo de não aprender algo fosse ter que revivê-lo quantas vezes necessárias até de fato aprender. Ou até tomar coragem de bancar os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. Enquanto a gente não consegue isso, eu acredito que a gente vai se perdendo cada vez mais de nós mesmos, até chegar um tempo que ninguém mais nos conhece. E sobre essa minha amiga, tem vezes que eu me pergunto, onde está aquela menina que eu conheci no ensino fundamental, cheia de sonhos, de metas, de desejos? O pior é que nem ela mesma deve saber. Mas a gente que observa muito sofre também pela falta de observação do outro. É muito difícil pra gente ver as pessoas que a gente ama se perdendo na própria vida, pelo simples fato de não conseguirem bancar quem elas realmente são. Eu comecei a aprender também a entender o que está escrito nas entrelinhas, que muitas vezes não são faladas, mas são demonstradas com muita sutileza só para quem tem olhos muito atentos. Uma vez eu entrei numa relação que já estava fadada ao fracasso pelo simples fato dessa frase que ele me disse: "Meu maior medo é me olhar um dia no espelho e não me reconhecer." Com essa frase e com algumas atitudes que ele mostrava ter, eu já deveria ter percebido logo de início que esse medo para ele era muito palpável e possível de acontecer. Eu percebi que ele mudava de comportamento, de personalidade a cada pessoa nova que ele conhecia. Tudo isso para alcançar os seus objetivos pessoais e para ser querido pelo máximo de pessoas possíveis, mesmo que isso custasse se perder de si. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, já afastados, mas a gente tem uma certa amizade, eu me pergunto se ele lembra que ele tinha esse medo, porque eu olho pra ele hoje em dia e eu não reconheço mais. Recentemente eu terminei uma relação curta
justamente pelo fato de eu estar mais rápida e sensível nas minhas observações. Eu observei que os sonhos na cabeça dele eram muito grandes, muito bons, muito bonitos, mas que faltava absolutamente o comprometimento de torná-los reais. Percebi logo nele que as ações não se correlacionavam às palavras que ele dizia em relação aos seus sonhos, seus objetivos de vida. Eu acho que isso já diz muito sobre tudo. Se uma pessoa não consegue se comprometer veementemente com a própria vida, com os próprios sonhos, como ela vai conseguir se comprometer genuinamente com uma relação? E nesse exemplo, para mim, fica muito claro o preço que eu pago por querer bancar as minhas vontades. Por mais que houvesse sentimento, tanto nessa relação como em tantas outras que eu vivi, eu sabia que eu precisava arcar com o ônus de só aceitar viver o que eu realmente quero viver. Eu sabia que o tipo de relação que eu quero ter é com alguém que eu consiga admirar pelo simples fato de ser quem ela é. Alguém que também banque os seus próprios desejos. Alguém que consiga enxergar a incoerência, que é dizer uma coisa e agir totalmente ao contrário daquilo que é dito. Às vezes, bancar o preço dos nossos próprios desejos e das nossas próprias vontades é se afastar também de pessoas que a gente não queria se afastar, mas que a gente precisa, porque indiretamente elas nos afastam de quem a gente gostaria de ser. E isso custa caro também, mas custa muito menos do que viver uma vida onde você vive o desejo e as vontades de uma outra pessoa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, a gente está bem no início, e curte esse vídeo para que ele chegue até mais pessoas. Que haja harmonia, que haja prosperidade, que haja saúde e que haja muita felicidade. Assim seja, assim é. Beijos de luz.